Muito bem, Piperno, acho que o grande ponto central aí dessas pesquisas é a votação tanto de Ciro Gomes quanto de Simone Tebet. Segundo o Datafolha, você tem um mix do direcionamento desses votos no segundo turno, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Como é que você enxerga isso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas, à nossa audiência. É claro que, principalmente no caso de Ciro, a tendência para um voto pró-Lula em um eventual segundo turno é muito maior, uma proporção de quase 2-1. Em relação aos eleitores da Simone Tebet, de acordo com o que as pesquisas apontam, há uma divisão, mais ou menos parelha aí entre aqueles que migrariam para o Lula e os que votariam no presidente Bolsonaro. Algo que me parece muito coerente com o que a gente viu na campanha dos dois e principalmente nas inclinações do velho MDB. Muito mais bolsonarista no sul do país, muito mais lulista no norte e nordeste. Primeiro que dizer que há uma tendência de voto no Lula no Nordeste é querer enganar quem? Achar que dizer que o eleitor é um idiota. Então é evidente que há uma avalanche pró-Lula no Nordeste, segundo o que apontam as pesquisas e mesmo pegando o histórico das eleições anteriores. Mesmo o Haddad, que perdeu para o presidente Bolsonaro por mais de 10 milhões de votos de distância, acabou vencendo lá no Nordeste. Então não é tendência, coisa nenhuma, é uma certeza. Quem te disser ao contrário, algo que seja, enfim, contrário a isso, está tentando te enganar, está fazendo péssima análise política, aliás, está fazendo mais torcida do que análise. Em relação ao Sul, de fato, há uma boa vantagem, não há uma vantagem goleada, mas há uma boa vantagem do presidente Bolsonaro, que em todos os levantamentos vence no Paraná e ganha de goleada em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul é mais ou menos parelho, algumas pesquisas inclusive apontam vantagem do Lula, mas isso não é suficiente para tirar a vantagem que o presidente Bolsonaro abre nos dois estados. Agora, em relação aos levantamentos, de novo, eles coincidem numa coisa, embora com números bem diferentes. O ex-presidente Lula abre um pouquinho mais. Ganha lá 0,6 nesse levantamento da MDA e ganha 1 ponto na pesquisa do Datafolha, que, por sinal, é a mais abrangente já realizada no Brasil em 2022. Ouviu 5.920 e poucas pessoas. Tudo isso para dizer o seguinte, alguns fatos recentes têm algum pequeno impacto aí, né? Aliás, algum impacto que a gente, em alguns casos, tem que avaliar melhor. A campanha do candidato Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, ao contrário daqueles bolsonaristas mais empedernidos, continua realizando uma ação de contenção de danos por conta do episódio envolvendo a jornalista Vera Magalhães na última segunda-feira. E eles assumem isso claramente, inclusive já em tweets, enfim, comentários que não só o candidato, mas que pessoas ligadas à campanha já manifestaram. Então, vamos ver se eles vão realmente conseguir, vamos ver se eles vão ser bem-sucedidos nessa operação de contenção de danos, que se atrapalha Tarcísio, por tabela, atrapalha também o presidente Bolsonaro. O Piperno, mas as pesquisas que foram divulgadas, no caso ontem o Datafolha aqui em São Paulo, não refletiram dano ao Tarcísio em relação a esse episódio específico. Mas mostraram os outros candidatos subindo, né? Tanto o Rodrigo Garcia. Sim, mas não há quanto dano, né? O Haddad. Oi? Não há dano eleitoral até o momento. Se houvesse dano, ele teria caído mas na veja, pesquisa. Se ele ficou igual e os outros dois subiram, é também um sintoma de que eleitores indecisos acabaram optando pelos outros dois. E aí, por que houve essa opção?